Juntos no Enem. E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma videoaula, aula de física para contribuir no seu Enem. Esse ano é seu, a aprovação é sua. Garanta a nossa revisão com circuitos, série paralelo e misto. Sou Valério Henrique, professor de física. Simbora para a nossa aula. De olho na tela. Primeiro anota aí, faz a anotação do seu caderno, pega o caderno, pega o lápis, pega o celular, printa, faz a forma como você achar melhor, tira a foto da TV. Lei de Ohm. Anota no cantinho do seu caderno, primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Quem é U? É minha DDP, tensão, voltagem, tudo a mesma coisa. R é a resistência elétrica e é a corrente. Circuito. Vamos para estudar os circuitos? Primeiro vamos acertar um ponto. Vamos pegar um resistor. Vamos definir que o lado esquerdo do resistor é o início e o lado direito é o fim. Tanto faz quem você vai chamar de início, quem você vai chamar de fim, faça o acordo que você achar melhor. Aqui na minha aula, vou tratar dessa forma, lado esquerdo do resistor é o início, lado direito do resistor é o fim. Início é onde vai entrar a corrente, fim é para onde ela vai sair, certinho? Simbora para a próxima tela. Circuito série. Quando é que eu tenho um circuito série? Circuito série é aquele circuito em que o início do componente está amarrado no final do componente anterior. Então, em primeiro componente, o final dele amarrado com o início desse. Final desse, amarrado com o início do outro. Final desse, amarrado no início do outro. Quando eu tiver essa sequência, eu tenho um circuito série. Quer dizer o seguinte, olha na tela. Se fosse possível, eu pegar isso aqui e trazer para mim, eu estaria numa reta. Isso representa um circuito série. Sempre que eu encontrar uma reta de resistores, meu circuito é série. Embaixo a representação de um circuito série, um esboço, uma bateria e duas lâmpadas. As duas lâmpadas estão em série, uma com a outra. Aqui é o esquema usual. Símbolo de lâmpada, a gente vai lidar com vários. Aparece tudo quanto é símbolo para lâmpada, mas a questãozinha vai dizer que é lâmpada. Facinho, facinho de encontrar. Certinho? Simbora para a próxima tela, de olho na sua TV. Resistor equivalente. Como é que eu calculo o resistor equivalente? Do circuito série. Simples, basta fazer uma soma direta. Resistor equivalente, R de EQ, essa abreviação aqui é equivalente, vale a soma de R1 mais R2 mais R3, mais quantos resistores estiverem na série, estiverem na linha, na reta. Basta somar essa quantidade de resistores. Certinho? Copiou no seu caderno? Tirou foto? Print? Próxima tela. Vamos para um exemplo. Está aqui um circuito. Temos um circuito onde eu tenho vários resistores. Um resistor de 18, de 10, de 5, de 4, 11, 10, 5 e 2. Esse símbolo que está depois do número é a unidade de medida de resistor. Essa ferradurazinha, o desenho da ferradura do cavalo, é a letra grega, ômega, e aqui a gente vai representar ohms. Então, o primeiro vale 18 ohms, 10 ohms, 5 ohms, é a unidade de medida de resistência, de resistor. Como é que eu calculo o meu resistor equivalente desse circuito? Basta somar todos eles. Soma 18 com 10, com 5, com 4, com 11, com 1, com 5, com 2. Resultado direto, vale meu resistor equivalente, que dá 65 ohms. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, olha na tela, que eu arranco esses resistores, jogo na lata do lixo, jogo fora e coloco só um resistor aqui. Que vale quanto esse resistor? 65. Essa é a unidade de medida de um resistor apenas, que vai substituir todos esses e vai exercer as mesmas características ômicas que todos esses outros aí. Certinho? Isso é a representação de um resistor equivalente. Show de bola, gente? Simbora para a próxima tela. Circuito paralelo. Vê a tela que está aparecendo para você. Olha só. Quando é que eu tenho um circuito paralelo? Diferente do circuito série, circuito paralelo é quando o início do componente está ligado no início do outro. Final do componente ligado no final do outro. E assim eu vou fazendo essas ligações. Vai ficar como se fosse quadrados, retângulos. Pode até aparecer outro formato, tá certo, gente? Certinho? Olha o que apareceu para você aí. 1, 2, 3, 4, 5 resistores conectados em paralelos, tá bem? Olha aqui comigo na tela, olha aqui comigo no quadro agora. O resistor, quando está em paralelo, também pode aparecer no formato diferente. Pode aparecer num círculo. Algum círculo, por exemplo, esse círculo aqui, ó. Eu rompo ele aqui, faço a ligação de uma bateria. E aqui em cima eu coloco meus resistores.
e esse embaixo também. Temos um circuito paralelo. Por que o circuito é paralelo, hein? O início desse resistor está conectado no início desse, ó. O final desse resistor está conectado no final desse. Eles estão em paralelos. Ah, mas é um círculo. Ah, mas dá para aproximar como se fosse um retângulo, um quadrado? Dá sim. Daria o mesmo circuito, ó. Daria o mesmo circuito. Então, isso é um circuito paralelo, certinho? Pode vir em formatos diferentes. Tem como aproximar para um quadrado? Tem circuito paralelo, certinho? De olho na TV, olha a fórmula, toma nota no seu caderninho, escreve, tira foto, printa, põe a anotação. Como é que eu acho meu resistor equivalente do circuito paralelo? É a soma inversa. 1 sobre... aquele negocinho de resistor equivalente, você pode chamar de qualquer nome. Você pode chamar de R de X, RA, RB, R1, R30, RG, RJ, RM. Eu, de propósito, troquei e botei resistor total. É a mesma coisa do resistor equivalente, é a mesma coisa do resistor soma, do resistor X. 1 sobre meu resistor equivalente, que é a mesma coisa do resistor total, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e por aí vai quantos resistores eu tenho no meu circuito paralelo. Agora temos um problema. Vamos ter que achar o mínimo, gente. Precisa revisar o mínimo, tá certinho? Simbora para a próxima tela. Vamos para uma situação. Temos aqui 3 resistores e eles estão em paralelos. Por que eles estão em paralelo? Estão formando espécies de quadrados? Sim, circuito paralelo. Os valores deles, R1, 10 ohms, 2, 12 ohms e o terceiro, 15 ohms. Como é que eu acho meu resistor equivalente disso aqui? Eu faço aquela soma inversa. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 15. E aqui eu vou precisar calcular o mínimo múltiplo comum entre esses números. Como é que eu calculo o mínimo múltiplo comum entre esses números? Coloquei ali do lado para você acompanhar. Começa a divisão por 2, depois faça a divisão por 3, por 5, por 7, por 9, por 11. Começando por 2. Tem números divisíveis por 2? Tem sim, e eu vou seguindo até solucionar. Encontrei o resultado final, está lá o resultado final, ele é o mínimo. Calculando o mínimo agora eu tenho 1 sobre resistor equivalente vale 60, é o mínimo entre eles, o de cima vai dar 6 mais 5 mais 4, somando tudo vai ficar 15 sobre 60. O resultado então é 1 sobre o resistor equivalente é igual a 15 sobre 60. Inverte tudo, você faz a regrinha de 3, né? Meus alunos, eu dou um macetezinho aí, né? Eu peço para inverter os dois lados da equação. Mas basta resolver pela regrinha de 3. Isso vai resultar que o resistor equivalente é 60 dividido por 15. O total disso tudo vai dar 4 ohms. O que representa isso? De olho na tela agora, gente, olha. Esses 4 ohms é um resistor que eu substituo por aqui. Eu arranco tudo isso aqui e coloco um resistor aqui dentro, que vale 4 ohms. Então temos uma diferença e agora? No circuito série, quando eu vou adicionando resistores no meu circuito série, eu vou aumentando meu resistor final. Eu vou aumentando meu resistor equivalente. Quando eu tenho 2 resistores de 4, eu tenho 8 ohms. Se eu colocar mais um de 4, eu aumentei para 12. Se eu colocar mais um, eu aumentei para 16. E assim eu vou aumentando meu resistor equivalente no circuito série. Agora, no circuito paralelo é o inverso. Quando eu vou adicionando resistores no meu circuito paralelo, eu vou diminuindo o meu resistor equivalente. Olha, eu tinha um de 10, um de 12 e um de 15. Vou jogar fora todos eles, vou colocar um de 4, bem menor. Certinho, gente? Simbora então para a próxima tela. Casos especiais ou casos particulares para o meu circuito paralelo. Olha a tela, de olho na sua telinha. Eu tenho apenas 2 resistores em paralelos, de valores diferentes. Como é que eu faço isso? É aquela soma inversa. Vixe, professor, como é chato aquele mínimo. Tem outro jeito? Tem, quando eu tenho 2 apenas. Se tiver 3, gente, não dá mais para fazer por essa regra. Se tiver 4, não pode, tem que aplicar aquela regra primeira. Se eu tiver 3, eu posso ir fazendo de 2 em 2, aí eu posso. Se eu tiver 10, eu posso ir fazendo de 2 em 2, e 2 vai demorar muito. Você pode usar a regra geral, aquela regra que eu passei no início. Como é que eu soluciono, então, esses 2? Eu faço a multiplicação entre eles dividido pela soma. Resistor 1 vezes o resistor 2 dividido pelo resistor 1 mais o resistor 2. Cuidado aqui, gente, quem for usar essa aqui, mas se eu usar a primeira regra, dá certo? Dá. Aquela regra de 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 2 mais 1 sobre resistor 3 e por aí vai, usa para qualquer circuito. Aquilo lá vai resolver qualquer tipo de circuito. Esse daqui não, esse aqui só vai resolver se eu fizer sempre, tá, galera? Não erra isso.
a cada 2. Eu tenho que fazer de 2 em 2. Por 2 em 2, a multiplicação é em cima, a soma é embaixo. Meus alunos às vezes trocam isso. Bota a soma em cima e a multiplicação embaixo. Não é, tá bem? É o resistor 1 vezes o resistor 2, dividido pelo resistor 1 mais o resistor 2. Como é que fica esse caso aqui então agora? Vai ficar 8 vezes 12, dividido por 8 mais 12, ou 12 mais 8, né? Tudo faz ali. Isso vai dar 96 dividido por 20, e aí eu não inverto mais, não vou fazer a regra em 3 aí não. Já calcula a divisão e já vai dar o resultado final. 96 dividido por 20 dá 4,8. Esse é o resultado final. Arranca esses dois resistores, joga fora e coloca no lugar deles um apenas, que vale 4,8 ohms. Caiu, né? No circuito paralelo, meu resistor equivalente é menor, vai diminuindo. Certinho? Simbora então para o próximo. De olho na tela, vamos para essa situação agora, gente. Casos especiais, circuito paralelo ainda. Agora eu tenho, olha quantos resistores. 1, 2, 3, 4, 5 resistores iguais. Então você está vendo aí na sua tela, cada resistor desse vale 50 ohms. 5 resistores iguais. Se você quiser, você pode resolver pelo aquele caso geral. Vai ficar 1 sobre resistor equivalente, vai ser igual a 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50. Vai demorar seu cálculo. Resolve, professor? Resolve sim. Mas pega o macete de vavá, acompanha aí. O que eu faço nesse caso então, professor? Você vai pegar o meu resistor final, pode se chamar de qualquer letra, estou chamando ali de RS, resistor soma, vai ser igual o valor de um deles, qualquer um, são todos iguais, você pega da direita, da esquerda, do meio, para cá, para cima, para baixo, 50. Você pega o valor de um deles e divide pela quantidade de resistores, que são 5. 50 dividido por 5, isso vai dar 10 ohms. Meu resistor equivalente, só isso, professor, só, terminou. Acabou. Se você tem essa sequência de resistores iguais, basta dividir um deles pela quantidade de repetições. 50 dividido por 5, 10 ohms. Fechou, galerinha? Simbora para a próxima tela. Vamos para um exemplo. Circuito misto agora. Circuito misto, gente, não tem muita definição, é exercício direto. Há tudo aqui, na verdade, né? Para você aprender a calcular esse meu resistor equivalente, treine bastante. Vai lá, se você quer treinar mais, tem o meu canal do YouTube, Simbora Aprender Física, tudo junto, com 2A, Simbora Aprender Física, tudo junto, você vai achar lá, tem vários exercícios sobre isso, dá pausa e treine esse circuito, tá bem? Circuito misto, o que é um circuito misto? É um circuito misturado com série paralelo. Olha na tela para você, ó. Aqui quadrados, parecido com quadrados, tipo de circuito aqui, paralelo. Esse aqui quadrados, tipo de circuito aqui, paralelo. Esse daqui está misto. Ele está em série com esses dois paralelos e está em série com esses dois paralelos. Eu não posso realizar a série daqui para cá. Primeiro eu tenho que resolver esse circuito e esse circuito. Como que você faz isso? Pela prática. Você precisa botar o olho e saber por onde começar. Acompanhe aí então agora. Ó. Resolvendo primeiro os dois da esquerda, entre 4 e 8. Se eu tenho 2, vou fazer por aquele método. Multiplicação dividido pela soma. 4 vezes 8 dividido por 4 mais 8. Resultou em 2,7 ohms. Vou para o outro lado agora, resolver o outro quadrado. Se eu tenho 2 iguais, ó, são 2 resistores iguais de 10. O que é que eu faço? Pego um deles e divido pelo número de resistores. São 2, então eu pego 10 dividido por 2. Vai dar 5 ohms. E resultou assim agora. Olha como ficou meu circuito. Lembrando que o do esquerdo, 4 e 8, eu jogo fora e substituo eles dois por um de 2,7. O da direita, 10 e 10, eu jogo fora e substituo eles dois por um de 5. E agora eu tenho meu circuito série. Como é que eu acho? Soma tudo. Basta fazer a realização da soma direta, dá 8,7, meu resistor equivalente desse circuito. Certinho, galerinha? Simbora para a próxima tela. Novamente o circuito misto. Olha como é que está meu circuito misto. Eu tenho um de 30 ohms, que está lá na direita, sozinho. E tenho aqui agora 3. Num quadrado, gente, é quadrado. Próximo de quadrados, circuito paralelo. O lado de cá, então, do lado da esquerda, circuito paralelo. Mas ele está meio bagunçado. Olha só, professor, eu estou percebendo que eu tenho 2 de 20. Gente, esses resistores, nos que estão dentro desse quadrado, você pode substituir ele de lugar. Você pode mudar ele para qualquer lugar. Não pode, olha na tela, não posso tirar esse de 20 e jogar aqui. Não posso fazer isso. Mas esse de 20 eu posso substituir por esse de 10. Esse de 10 eu posso substituir por esse de 20. Aqui, entre esses 3, eu posso substituí-los de lugar. Então vamos rearrumar? Vai ficar assim agora, ó. Rearrumando isso.
Troquei o do meio, que era de 10, pelo de cima, de 20. Botei os dois 20 próximos para você enxergar. Tem sempre que fazer isso, professor? Não. Eu fiz aqui didaticamente para lhe mostrar como é que fica melhor o circuito. Mas o aluno que já está treinando, ele bota o olho aí e já sabe o que fazer, certinho? Fiz isso para aproximar os dois de 20. Então, de olho na tela, gente. Olha, tem dois de 20 iguais. Posso resolver por esses dois? Posso? Pode. E vamos começar por aí mesmo. Resolve logo esses dois de 20. Tem um 2 de 20, pega de 20, divide por 2, dá 10. E vai ficar assim agora, ó. No lugar desses 2 de 20, fica apenas um de 10. E o outro de 10, eu não mexi nele, deixa lá quietinho de cima. E fica lá os dois de cima. Agora nós temos dois iguais novamente. 2 de 10. Como é que eu resolvo? Pego o de 10 e divido por 2. Não é 10? Se tem 2 de 10, 10 dividido por 2. Dá 5 ohms. Como é que ficou meu circuito agora? 5 ohms em série com outro que eu nem mexi ainda, de 30 ohms. Como é que resulta tudo? Soma direta, gente. 5 mais 30, 35. Está dominando, boy. É isso mesmo. O raciocínio é esse. Segue no foco. Estuda esse tipo de circuito. Certinho? Simbora para a próxima tela. Temos agora um circuito misto, monstruoso. E agora, professor, como é que eu resolvo isso? Boy, é treinar. Não tem outro segredo para você aprender resolução de circuito se você não treinar. Você tem que botar o olho aqui e saber por onde começar. Olha na tela. Eu não posso fazer isso, somar. Ah, esse está em série com esse. Não está, porque aqui tem um nó. Revisa lá o estudo dos nós. Aqui tem um nó. Não posso somar esse daqui para cá, porque ele nem está em série, nem está em paralelo com esse. É um circuito misto. Também a mesma coisa com esses dois. A mesma coisa com esses dois. Então eu preciso começar lá do fundão, ó. Vou começar lá do final. Não tem nó nenhum. 6 com 6, eu resulto isso aí em 12 ohms. Arranco os dois de 6 e coloco um de 12. Olha como vai ficar o circuito agora. Aqueles dois já foram. Resultou esse de 12. 12 em paralelo com o de 12. Ó. Então, um quadrado aqui, paralelo com esse de 12. Eu poderia fazer os três lados do paralelo já? Pode. Não tem mais nada no caminho. Esse está em paralelo com esse. Mas eu vou fazer 2 em 2. Por quê? Olha o que vai acontecer. De olho na tela, gente. Resolvendo os dois de 12. Eu faço 12 dividido por 2, que é a repetição deles. Dá 6. Arranco os dois de 12 e coloco um de 6. Ah, agora ficaram 2 de 6 novamente. Como é que eu resolvo isso? 2 de 6, pega 6 dividido por 2, dá 3. 3 ohms. Arranco os dois de 6 e coloco o de 3. 3 agora em série com o de 11. Ele está em série, tá, gente? Tá assim, ó. O final desse está conectado no início desse. Esses dois aqui estão em série. Como é que eu resolvo a série desses dois? Somo 11 mais 3, 14. Arranca e coloca um de 14. Fica em paralelo com o de 14. Dois iguais em paralelo, como é que eu faço? Pega 14 e divide por 2. Vai dar 7. E agora chegamos ao momento final do circuito. 7 com 3, eles estão em série. Por que ele está em série? Final desse, conectado no início desse, ó. Esse é o circuito série. O resistor equivalente, 7 mais 3, 10 ohms. Fechou, galerinha? Encerramos esse circuito. Simbora para a próxima tela. Vamos treinar agora. Vamos aproveitar, pega a lei de Ohm, o Ri, e vamos treinar nesse circuito. Primeiro, um circuito mais fácil. Conectando em uma tomada de 240 volts. Desculpa, pulei o resistor, né? Conectando um resistor em uma tomada de 240 volts, ele será percorrido por uma corrente de 10 amperes. Já está me dando a DDP, já está me dando a corrente. Então, com as informações dadas, determine o valor da resistência. Simples, facinho, vou usar a lei de Ohm. Ele me deu a DDP, me deu a corrente. Resistor vale U dividido por I. U dividido por I vai ficar 240 dividido por 10, 24 ohms. Letra A, 24 ohms. Certinho, gente? De olho na próxima tela. Dois resistores estão associados em série com resistências iguais ao valor de 10 ohms. Sabendo que são atravessados por uma corrente de 11 ampere, determine a DDP entre eles. Voltando aqui comigo agora no quadro, gente, olha só, tenho dois resistores. Um resistor, dois resistores. Eles estão em série, certinho? Os resistores estão em série. A corrente que vai passar aqui, ó, e será a mesma nesse resistor 1 e será a mesma nesse resistor 2. Por que isso? Porque é uma característica do circuito série. Circuito série, a corrente é a mesma, a DDP que vai ser aplicada em cada resistor será diferente. Isso se os resistores forem diferentes.
Nesse caso, os resistores são iguais. Logo, a DDP daqui também será a mesma daqui, mas é por coincidência, não é regra. A regra do circuito série é a corrente é a mesma, a DDP é diferente, certinho? Esse é meu circuito, ó. Então vamos calcular corrente que passa nesse resistor, corrente que passa nesse resistor. De olho na tela, se liga lá. Temos dois resistores em série que são de 10 ohms. Como é que eu acho meu resistor equivalente deles dois? Soma direta. 10 mais 10 vai me dar um resistor de 20 ohms, certinho? Já fizemos esse treino aí na aula, nos slides anteriores. 20 ohms. Meu resistor equivalente vale 20, minha corrente que vai passar sobre ele vale 11. Quanto é a DDP total do circuito? O RI, 20 vezes 11, vai dar 220 volts. Essa é a minha bateria, é a alimentação, é quanto vai alimentar esses dois resistores. 220 volts, letra A. Certinho, gente? Simbora para o próximo. Acompanha comigo no quadro. Temos dois resistores. Ele está informando que nós temos dois resistores em paralelos. E eles estão conectados a uma bateria. Ele informa também que o resistor de 10 amperes vai passar por ele uma corrente de 3 amperes. O resistor de 10 ohms, né? 10 ohms vai passar por ele uma corrente de 3 amperes. Aqui embaixo eu não sei qual é a corrente que vai passar. E ele quer que você encontre qual é esse valor da resistência. Mas ele informa que a corrente que vai sair da bateria vale 4,5. Corrente daqui para cá, 4,5 amperes. Essa é a minha corrente total. Aqui nós temos um nó. Estuda lá, a gente faz a revisão do estudo de nó, certinho? O nó vai dividir a corrente. Se aqui está chegando 4,5, por aqui está entrando 4,5 amperes, está subindo 3 amperes, para baixo tem que descer 1,5. Aqui tem que descer 1,5, porque a soma dessas duas tem que dar o 4,5. Está chegando 4,5, subiu 3, teve que descer 1,5 para esse resistor. A DDP aplicada nesse resistor é a mesma desse, característica do circuito paralelo. A DDP é a mesma. Então a gente aplica o RI nesse resistor aqui, ó. U é igual a R vezes I, certinho? Vamos calcular a DDP de lá e depois a DDP aqui vai ser utilizada para achar o meu resistor, certinho? De olho na tela, acompanha lá a solução aparecendo para você. No resistor de 10, U é igual a resistência vezes a corrente, dá 30 volts. Agora no resistor de baixo, a corrente total é 4,5, vai faltar 1,5, que é justamente a corrente que vai passar pelo resistor de baixo, certinho? Igual como eu mostrei no quadro. A corrente então de baixo vale 1,5, logo o resistor vai ser a DDP aplicada nele, dividido pela corrente que passa por ele. Isso vai dar 20 ohms. Letra C, 20 ohms. De boas? Simbora para a próxima tela. De olho na tela, galerinha, o circuito vai ficar assim. Tá aí desenhado bem bonitinho para você. Vamos agora separar só o circuito e separar as informações que ele passou para a gente no probleminha. Olha aí, nosso circuito, ele passou que U vale 12 volts, I vale 5 miliamperes. Eu não posso usar miliamperes, certo, gente? Tem que passar isso para ampere. Como que passa, professor, de miliampere para ampere? Eu não tenho como fazer agora nesse momento da aula, mas você vai lá no canal do YouTube, no meu canal, e eu tenho fazendo a demonstração passo a passo, bem direitinho, bem com calma para você aprender. Se liga lá, simbora aprender física, vai aparecer para você, vai lá, assiste essa aula, como faz essas transformações, certinho? 5 mA, mili vale 10 elevado a menos 3, e vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. Meu resistor equivalente, utilizando a lei de Ohm, R é igual a U dividido por I, vai dar U vale 12, I vale 5 vezes 10 elevado a menos 3, meu resistor equivalente vai ser 2,4 vezes 10 elevado a terceira ohm. Como que passa esse 10 a menos 3 que está embaixo? Para a parcela de cima, lá no meu canal também está ensinando isso, certinho, gente? Meu resistor equivalente, segundo as informações que ele me passou, vale 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 ohms. Agora vamos calcular o resistor equivalente utilizando a associação. Utilizando a associação mista. Começando, gente, por esses dois, ó. Lembra que todos eles valem R, são iguais. Eu tenho dois resistores iguais. Como é que eu acho o equivalente disso? Pego um deles e divido por 2. Não sei quanto que vale R, vai ficar isso mesmo, R dividido por 2. Esse é o da associação R1.
Agora, tirando esses dois paralelos e colocando só um no lugar dele, vai ficar assim, R sobre 2 em série com R. Resistor equivalente agora total, basta somar os dois. R sobre 2 mais R vai resultar em 3R sobre 2. Meu resistor equivalente, pelo cálculo do problema, dá 2,4 vezes 10 elevado à terceira. Meu resistor equivalente, utilizando a associação, dá 3R sobre 2. Eu vou igualar essas duas coisinhas. 3R sobre 2 igual a 2,4 vezes 10 à segunda. Isso resolvendo, 2 está embaixo, dividindo, vai para o outro lado da equação multiplicando. 2 vezes 2,4 vai dar 4,8 vezes 10 elevado à terceira. 3R's, eu passo 3 dividindo. Vai ficar 4,8 vezes 10 elevado à terceira dividido por 3. Daí eu só divido. Isso também está lá no canal ensinando, tá certo, gente? Eu só divido 4,8 por 3. Isso vai dar 1,6 vezes 10 elevado à terceira ohms. 10 elevado à terceira vale quilo. 1 quilo. Isso aqui vai ser igual a 1,6 quilo-ohms. Certinho? Da letra D, voltando lá, agora deixa eu voltar aqui. Voltando para aquela tela. Dá 1,6, letra D. 1,6 ele quer em quilo-ohms. 1,6 quilo-ohms. Certinho, gente? Vamos para a próxima tela. Aparecendo para vocês agora mais um probleminha. A imagem abaixo ilustra a associação de resistores em um circuito misto. Está lá o circuito misto, considerando que todos os resistores possuem a mesma resistência elétrica R, a resistência equivalente da associação é igual a... Bote o olho no circuito, você precisa já estar maceteado como resolver. Como que eu vou resolver isso? Por onde eu começo? Daí, gente, você precisa treinar. É o treino que eu venho falando durante toda a aula. Você precisa treinar para poder chegar num ponto de colocar o olho aqui e saber por onde começar. Porque senão você vai começar por pontos diferentes. Ora, olha na tela aí, na sua tela. Nós temos esse resistor numa associação, aqui é um nó, mista com esse. Então, isso aqui é uma associação mista. Eu não posso sair simplesmente somando tudo aqui. Tudo isso aqui também está na associação mista com o de cima. Eu tenho que saber por onde começar. Olhando para esse quadrado, ou próximo do quadrado, nós temos dois resistores iguais. Dois resistores iguais em paralelo. Olha comigo aqui no meu quadro. Temos dois resistores, esse R e esse R. Eu vou chamar de R. R e R. Dois resistores iguais em paralelo, como é que eu soluciono? Ah, isso mesmo. Vou pegar apenas um deles e dividir por 2. O resultante disso tudo aqui será R dividido por 2. Certinho? R dividido por 2 é essa associação. De olho lá na tela. De olho na tela, você vai encontrar que a solução disso aqui já foi resolvida. Ficando agora, ao invés desses dois resistores, apenas um resistor que vale R sobre 2. Certinho? No lugar deles. Entre esse e esse, agora acompanha comigo aqui no quadro. Temos esse resistor e aqueles dois lá que resultou em apenas um, que vale R sobre 2. R sobre 2 e aqui R. Rzão. Isso daqui agora está em série com esse. R mais R sobre 2. Minha associação série agora, R mais R sobre 2. Isso aqui vai resultar em 3, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3R sobre 2. Certinho? 3R sobre 2 é o resultante da operação de baixo. De olho na tela agora, ficou. Isso tudo aqui já não existe mais, que é 3R sobre 2, em paralelo com o outro que está lá em cima. Isso tudo 3R sobre 2 em paralelo com esse que está em cima. Volta comigo aqui no quadro agora. Nós temos esse que está em cima, ó, e esse embaixo. Que tipo de associação é essa? Paralelo. Meu resistor dividido por 3R sobre 2. Agora nós vamos ter que fazer a associação em paralelo, certinho? Faz esse com esse. Como é que vai resolver isso? Vou apagar para fazer agora direitinho, que eu vou fazer a multiplicação dividido pela soma. 3R sobre 2
multiplicando R, dividido por 3R sobre 2, mais R. Vai ficar assim, ó. 3R sobre 2, mais R, tudo vezes, desculpa que é vezes, né? Dividido por 3R sobre 2, mais R. A multiplicação dividido pela soma. Lá em cima a multiplicação, basta multiplicar direto. Esse vezes esse. O de baixo, vou até botar assim, ó. O de baixo não precisa se preocupar. 3 vezes 1, 3. R vezes R, R ao quadrado. Isso aqui vai resultar 3R ao quadrado sobre 2. Dividido. Agora nós temos aqui a soma novamente. 3 meios de R mais R. 2 vezes 1 dá 2. Vezes 3, 6. Então vai ficar 6R sobre 2. 6R sobre 2. Belezinha, gente? Como é que resolve isso aqui agora? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do que está embaixo. Acompanhando aqui embaixo agora, ó. Repete o primeiro, 3R sobre 2 dividido por 2, vezes o inverso de baixo, 2 vai para cima, dividido por 6R. Certinho? 2 aqui, ó, dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. R ao quadrado e R, um R daqui sai, então sai esse quadrado com esse. Isso aqui vai resultar R sobre 2. R sobre 2 ohms. Fechou? De olho na próxima tela, vamos para o próximo probleminha. Tá aí o circuito, gente. E aí, olha só. Precisa treinar. É o que eu já venho falando desde o início da nossa aula. Você precisa treinar para saber, quando você põe o olho no circuito, por onde começar. Observa bem, ó. Esse circuito aqui está misto com esse. Esse resistor está misto com esse aqui. E tudo isso aqui está misto com esse de cima. Eu não posso simplesmente sair somando daqui para cá, somando daqui para cá, resolver de um lado para o outro sem saber por onde começar. Tá bem assim? Você põe o olho aqui e já sabe. Ah, professor, eu vou começar por aqui, tá certo? Tá sim, a gente vai começar por esse quadrado sim. Vamos ler a questão. Diz assim: a imagem abaixo ilustra a associação de resistores em um circuito misto. Considerando que todos os resistores possuem a mesma resistência, o valorzinho de R, Rzão é a resistência de todos eles. Determina a resistência equivalente da associação. Fechou? Simbora então, olha aqui como é que está o circuito. Acompanha comigo no quadro. Nós temos esse circuito assim, ó. Um resistor em cima, que vale Rzão. Um resistor embaixo, que também vale Rzão. E 2 numa associação em paralelo, que também vale Rzão. R aqui, R aqui. Então, primeiro, vamos começar pela parte de baixo. Esquece o que está em cima. Paga aqui por enquanto, ó. Não considera isso aqui e olha somente para esse ramo. Só essa parte de baixo. Olha o que está acontecendo com esses dois aqui. Eles estão em paralelos. Então, vamos começar por eles. Esses dois resistorzinhos aqui, paralelo, são dois resistores iguais. Como é que a gente faz? Ah, professor, não lembrei. Vou fazer aquela regra geral. Pode ser? Pode, vai dar mais trabalho. Um sobre o resistor desse circuito aqui, um sobre esse resistor, vai ser igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Você vai ter que desenvolver aí. Mas se você lembrou da dica, nós temos dois resistores iguais em paralelos. Como é que eu resolvo isso? Pego um deles apenas e divido pela quantidade de resistores. São dois. Isso aqui vai ficar R dividido por 2. R dividido por 2 é o equivalente desse meu circuito. Arranco isso aqui, jogo fora, substituo no lugar deles dois apenas esse. Meu novo circuito vai ficar assim, ó. Esse resistor que eu não mexi nele e esse novo resistor que eu acabei de fazer, que vale R sobre 2. Nós temos agora uma associação em série. Como é que eu acho o equivalente desses dois aqui? Basta somar, a soma direta. R mais R sobre 2. Como é que eu faço isso, hein? Ó, eu conservo o denominador. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 3 Rzão. Certinho? 3 Rzão sobre 2 é a associação resolvida desse minha parte do circuito aqui. Dessa parte. Simbora para a tela. De olho na tela agora. Acompanha o restante. Esse daqui vai ficar 3R sobre 2. E agora, no lugar disso tudo aqui,
tem somente esse resistor agora de 3R sobre 2, em paralelo com o de cima. Resolvendo agora o paralelo do de cima, eu tenho, são 2. 2 em paralelo, eu vou fazer a multiplicação dividido pela soma. Vai ficar R que multiplica 3R sobre 2, dividido por R mais 3R sobre 2. Acompanhando de baixo, 3R ao quadrado dividido por 2, dividido por 5R sobre 2. E repito o primeiro, multiplico pelo inverso do que está embaixo, resultando em 3R ao quadrado, dividido por 5R. Corta um R com R, sobra apenas um R. Vai ficar 3/5 de R. Letra C. Certinho, galerinha? Como resolve isso daí? Show de bola? Simbora para o próximo quadro. De olho aí no próximo quadro. Temos um circuito misto, circuito gigante, misto. Como que eu acho o meu resistor equivalente de tudo isso? Novamente, gente, eu repetindo isso o tempo todo nessa aula. Tem que botar o olho e saber por onde começar. Por onde eu começo, então? Vai lá para o fundão. Normalmente começa pelo fundão. Olhando aqui, eu não posso resolver daqui para cá. Agora, esses dois eu posso resolver? Pode. Aqui não tem nenhum nó entre eles. Basta somar 2 com 1. Detalhe desse probleminha que está aparecendo um K em todos eles. Ó. K é 1000. Isso quer dizer que aqui é 2000, 1000, 2000, 10.000, 2.000, 8.000 e 8.000. Certinho? Por enquanto eu não vou resolver isso aqui. Esquece isso aí. Vou lá para o final. Eu posso resolver esses dois aqui? Posso. Posso resolver esses dois. Eu tenho 2 de 8.000 em paralelo. Como é que eu resolvo isso? Pego um deles e divido por 2. Tem um detalhe, macetezinho para vocês, gente. Olha, tá aparecendo esse K em todos eles. O que eu posso fazer? Deixa o K separado, em evidência, e calcula tudo e depois adiciona o K. Tá bem? Vou fazer dessa forma. 2 de 8 em paralelo, resultando apenas em 1 de 4. Sobra um de 4.000 aqui, 4K. 4K vai estar em série com esse outro de 2. Certinho, gente? Então acompanha comigo aqui no quadro. Ó. Lá no fundão, tá assim. 8 com 8. Lembra que o K eu vou deixar em evidência? Vou deixar o K para depois. E esse daqui que vale, deixa eu olhar quanto que vale. 2. E esse aqui de 2. Resolvendo esses dois aqui de 8K, vai dar um deles dividido por 2. 8 dividido por 2, agora bota o K, ó. 4K. 4.000. Em série com esse outro de 2K, né? De 2.000. Fica 2 em série com esse de 4. Isso aqui em série vai dar um de 6. Esses dois aqui vai dar um em série de 6K. Certinho, gente? Resolvemos toda essa parte aqui agora. Certinho? Simbora para a TV. De olho na tela. Isso aqui já não tem mais, esse não tem mais. Resta agora um aqui de 6K em paralelo com o de 10. 6 com 10, aí vamos fazer passo a passo. Eu tenho a multiplicação dividida pela soma. O de 6, que é o resultante disso tudo aqui, vai estar em paralelo com o de 10. Então faz a multiplicação dividida pela soma, fica 10 vezes 6 dividido por 10 mais 6. O resultante disso é 3,75K, né? Lembra que o K eu disse a você que ia deixar em evidência? Pode ser feito desse jeito. Fica 3,75, quer dizer, tudo isso aqui vale 3,75K, 3.750 ohms. Agora, está tudo em série. Temos esse em série com esse, com o resultante disso tudo que vale 3,75K, em série com esse aqui. Soma tudo. Eu vou somar 2 mais 1 mais 2 mais 3,75. Dá quanto? Ó? 2 mais 1 dá 3, mais 2, 5, mais 3,75 dá 8,75K, quilo-ohm. Tá certo? No finalzinho você precisa colocar aquele quilo lá. Deixei em evidência, mas tem que colocar no final. Fechou, galerinha? De boas com isso? Tranquilão na nossa aula. Espero ter contribuído para o seu conhecimento, para a sua aula do Enem. Essa prova é sua. Vá fundo, arrisque, confie em você. Boa sorte. Simbora aprender física. Juntos no Enem.